Ano novo, vida nova. Mas nem para todo mundo. Essa semana a gente teve o falecimento do Pelé e agora o falecimento do Papa Emérito Bento XVI. E nessa vibe de ano novo, morte nova, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre astrologia tibetana, astrologia no budismo, mas eu queria focar em específico em uma coisa que é muito diferente, que é uma técnica que a gente pode chamar de astrologia da morte ou o horóscopo da morte. Ai, ai, ai! Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos à astrologia budista como praticada no Tibete. 12 animais são os mesmos do horóscopo ou do ciclo dos anos chineses. 5 elementos, que são terra, fogo, água, metal e madeira. 12 signos, que são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, enfim, até Peixes. 7 dias da semana, seguindo ali a mesma ordem, como a gente falaria, por exemplo, em francês ou em espanhol. Então, domingo é o dia regido pelo Sol, segunda pela Lua, terça por Marte, quarta por Mercúrio, quinta-feira por Júpiter, sexta por Vênus, sábado por Saturno, 7 dias. E o calendário que tem meses lunares, mas que tem ali 30 dias, então ele é uma misturinha entre calendários lunares e calendários solares. É verdade que existem muitos tratados e textos sobre astrologia, mas não é assim uma prática que tem um protagonismo ou que esteja ali presente no dia a dia das pessoas. Ela é estudada geralmente junto com a medicina, então se diz assim que todo ótimo astrólogo é um pouco de médico, todo ótimo médico sabe um pouco de astrologia, elas eram estudadas inclusive ali no mesmo instituto, em Lhasa, mas diferentemente da astrologia ocidental, que vai falar assim, você é de Áries, você é raivoso, você é taurino, gosta de comer, o conhecimento astrológico do Tibete é usado principalmente para calcular o calendário litúrgico, ou seja, quais são os dias que a gente tem reza, quando é o aniversário do Buda Shakyamuni, quando é o dia de Tara, o dia de fazer a oferenda do Tsog, qual é o dia dos protetores, ou seja, organizar ali a vida religiosa. A origem dessa astrologia, como praticada no Tibete, é bastante diversa. Tem coisas que vêm ali dos tantras de Shiva, da Índia, tem partes e cálculos que a gente chama Nazi, que são os cálculos chineses, né? Existem também outras influências dos tantras médicos, do tantra de Kalachakra, que é uma prática que lida com a cosmologia, com a astrologia, a influência dos astros, nas energias do corpo e na saúde e nos processos da mente, e também alguns ensinamentos revelados, ensinamentos de termo, e tem um pouco disso também na medicina tibetana. Existem várias técnicas, é um grande amálgama, resolvi falar um pouquinho sobre essa em específico, que a gente chama, estranhamente, de astrologia da morte, ou horóscopo da morte. Por quê? Geralmente, né, no Ocidente, no Tibete também existe, mas uma quantidade bem menor, assim, com menos ênfase. Você calcula, né, o que a gente chama de carta natal, mapa astral, ou seja, traça um mapa do formato do céu, da posição dos planetas e os ângulos entre os planetas para analisar um pouco traços de personalidade e um pouco como que essa vida deveria se desenvolver segundo, né, a teoria astrológica. E a astrologia da morte é mais ou menos a mesma coisa. Antes de entrar no horóscopo da morte, só mais um intervalo para dizer que isso é uma excrescência. E eu não estou recomendando, então é a título de curiosidade. Pelé morreu e nessa carta vão ter indicações de algumas coisas. Por exemplo, o que fazer com o corpo. E aí as pessoas voltam e meio perguntam, a pessoa budista faz o quê? Crema ou enterra? Isso vai estar tudo definido ali de acordo com aqueles cálculos, um tipo de indicação que é dada. Ou seja, na dependência do horóscopo e da leitura do horóscopo da morte, você vai dizer, Pelé tem que ser enterrado. Se ele for para ser enterrado, qual é o dia que tira ele da clínica ou da casa que ele tenha morrido? Quem deve ser a primeira pessoa a tocar o corpo? Aí eles falam assim, hipoteticamente, Pelé é nascido no ano do tigre. O tigre é inimigo do dragão. Então, deve ser uma pessoa do ano da cabra, a primeira a ajudar a carregar ali e tirar o corpo, mover o corpo. Qual é a cor da mortalha? Qual é a cor da roupa que vai ser colocada no Pelé? Ele é nascido no mês tal, então ele tem que ser envolto numa mortalha amarela ou numa mortalha azul. Quantos dias nós vamos esperar antes de cutucar esse corpo? 3 dias, uma semana. O que vai fazer com esse corpo? Vai enterrar, vai cremar, vai jogar no rio, vai picar em pedaços e dar para os abutres. Não é pegadinha, quem tiver curiosidade, vou escrever aqui,
Sky Burial. Tibetan Sky Burial é uma prática do tibetano. Algumas vezes se pega a pessoa e pica os pedaços e entrega para os abutres consumirem. É uma possibilidade. Eu tenho duas experiências com astrologia ou horóscopo da morte. A primeira delas é com a minha tia Cida, que era muito querida, e de verdade a primeira pessoa assim no meu entorno, ou meu círculo familiar mais próximo que veio a falecer. E ela morreu no hospital ali, bem doentinha, mas com os tratamentos muito agressivos, e eu e algumas outras pessoas, alguns outros parentes também, ficamos com a impressão de que ela não foi bem, que não foi uma morte ali bem resolvida, auspiciosa, enfim. E por isso foi feito o horóscopo da morte para minha tia. O resultado confirmava que realmente não tinha sido uma morte favorável. Ela estava ali vagando por ali ainda, né, nos dias imediatamente posteriores ao falecimento, mas que a tendência, né, por causa da morte desfavorável, a tendência era caminhar para um renascimento desfavorável. Não era inferno, mas assim, não vou dizer os específicos, mas dizia assim precisamente qual seria o tipo de renascimento e dava algumas indicações do que fazer. E ali nos resultados tem várias informações, diz, por exemplo, há quanto tempo atrás, né? Porque meio, quase não sei se é da época de vocês, mas tinha um seriado chamado Dead Like Me. É uma moça que ela morre antes da hora e ela vira uma Grim Reaper, assim, ela ceifa, ela puxa, meio que puxa, assim, a alma, a essência das pessoas antes das pessoas morrerem, e dali meio que precipitam os eventos da morte. De uma certa maneira um pouco parecida, no budismo tibetano também, não necessariamente, assim, a pessoa, puf, morreu, mas antes dela morrer também tem algumas coisas ali, algumas partes energéticas dela que vão sendo removidas e retiradas, enfim. A morte mais é um processo do que um evento. Voltando, ali estava indicado há quanto tempo e qual tipo de ser tinha puxado ou removido a essência da força vital, de que direção, de que natureza, qual tinha sido a emoção imediatamente antecessora ao momento da morte, ou seja, que ela morreu ali com raiva, que ela estava revoltada, que ela estava lutando muito, ela estava consciente, mas não queria ir, ou seja, foi ali um evento traumático. Qual seria o próximo renascimento se a gente deixasse o fluxo correr naturalmente, né, a partir daquela morte? Quais alguns remédios, algumas rezas, o que fazer para dar um encaminhamento melhor? E qual seria o resultado caso aquelas prescrições fossem seguidas? Que no caso era que ela renasceria como um menino na direção sul. Mas uma outra coisa que eu acho assim mais intrigante ou fascinante é que quando a pessoa morre, né, e sai do corpo e tá ali meio que um fantasminha, um Gasparzinho, pode ser algumas vezes que devido ao apego, um estado de confusão em que a pessoa se encontre, ela fique meio que stuck, fica assim, empacada e não siga para frente por alguns dias por apego a um objeto específico. E aí dizia que dentro da casa, na direção, sei lá, sudeste, existiam dois objetos que ela estava apegada, que eram um pedaço de tecido vermelho, né, uma roupa vermelha e uma roupa multicolorida. Eu não estava no Brasil nessa época, mas, né, passei as informações para minha mãe e minha tia. A gente abriu a planta da casa, qual era a direção sudeste, era obviamente um quarto, um cômodo específico, e ali elas foram e abriram e encontraram, assim, a primeira coisa que viram era um vestido vermelho e um vestido furta-cor. Eram dois vestidos de festa. Tia Cida sempre foi muito doentinha, assim, não tinha uma grande vida social, mas eram dois vestidos de festa, de casamento, que ela participou, de pessoas que ela gostava muito e que ela ficou muito feliz e que era, assim, a roupa mais elegante, mais chique e que ela teve, assim, momentos de grande alegria. Então, de acordo com o horóscopo, o Gasparzinho da Tia Cida estava ali apegado, por alguma razão, a esses dois objetos. Então, esses objetos foram recolhidos e foi dado fim neles. Então, quando a pessoa procura e aquilo não tá lá, ela desiste daquilo e segue em frente. A segunda experiência que eu tive era uma senhora também budista. Ela teve uma morte bem tranquila e já naturalmente favorável, mas foi feito também o horóscopo da morte, de se ela vai renascer como um homem budista. O da minha tia Cida acho que era homem, mas não budista. O Gasparzinho dela também estava um pouco atormentado e ela não morava sozinha, né? Morava com outras pessoas, mas no quarto dela dizia que na direção, sei lá, noroeste, existiam alguns objetos que ela estava apegada e esses objetos eram um pedaço de tecido, né? Uma roupa rosa, um espelho e um enfeite de cabelo. A gente foi pro quarto dela, eu com o telefone com a bússola na mão, virando para a direção, exatamente ali estava pendurado, assim, inequivocamente, uma blusa rosa que ela usava de frio, porque ela tava bem velhinha, ela não usava, assim, 50 mil roupas diferentes, mas era essa roupa que eu tenho muitas memórias dela vestindo. E aí tinha um pente de cabelo, que era um pente que ela, bem bonitinho, assim, com os rococós, com um espelho, um pente, uma coisa antiga, que ela devia ter desde a infância, e também uma presilha, assim, de cabelo bem bonitinho, uma coisa de antiquário, e estavam aquelas três coisas mais ou menos ali, isso foi calculado, né, 100
também olhar no quarto dela. E a gente pegou essas coisas e deu fim, e também, né, acreditamos que ela seguiu em frente. Aí eu acho meio escabroso falar, assim, de coisas sobrenaturais. Não é o foco que eu gosto de dar pro canal. Eu prefiro, assim, um foco mais de crítica social, desenvolvimento do pensamento, curiosidade bucho-betânica. Mas, enfim, contei essa história. Existe astrologia, existe uma técnica diferente que eu desconheci em outros lugares, que é o cálculo do horóscopo ou da astrologia da morte, né? A morte é uma grande coisa na vida da pessoa budista, meio que a nossa prática, de uma certa maneira, é se preparar para o dia da morte. E nós, né, estamos num tempo também de fins e recomeço. Então, eu queria desejar feliz ano novo para todos vocês, que os seus votos e que as suas resoluções e projetos para 2023 se cumpram de maneira auspiciosa e virtuosa. Nós nos vemos no ano que vem. E para fechar, eu queria mencionar uma frase do mestre Khedru Rinpoche, também chamado de Gelek Pelsen, e ele era um grande estudioso e praticante do Kala Chakra, que é esse tantra que lida com astrologia, e ele dizia assim: se todas as respostas da nossa vida estivessem na astrologia, uma pessoa e um cachorro nascidos no mesmo dia teriam o mesmo tempo de longevidade, a mesma vida, os mesmos eventos e o mesmo tipo de pensamento. Então, as técnicas existem, é uma parte do ensinamento, mas não é algo assim que a gente... Nasceu a criança, vamos fazer o mapa natal. Morreu a bisavó, vamos calcular o horóscopo da morte. Não é a ênfase, e a gente não pode usar uma parte de um conhecimento que é usado ali em alguns casos específicos para gerar uma mente de neurose e preocupação. E vai enterrar, vai jogar no rio, porque essas possibilidades nem estão acessíveis. A gente não pode pegar o Pelé e jogar no rio Tietê, muito menos picar e dar para os abutres. Se inscrevam, curtam e compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo.